Bom dia, turma. Estou fazendo a segunda parte e fim sobre a análise da urina no diagnóstico das doenças renais. Eu parei no vídeo, na parte do slide, onde estava escrito assim, taxa de filtração glomerular. Que é isso, né? A gente vai ver realmente a necessidade que o rim tem de filtrar e reabsorver algumas substâncias e outra de eliminá-las. E através dos exames laboratoriais, a gente consegue entender como isso funciona e quando está com alguma patologia, quando ele não está conseguindo reabsorver ou não está conseguindo filtrar para eliminar determinada substância. E aí, a partir de agora, a gente vai falar mais da parte técnica mesmo. A gente vai falar dos exames propriamente ditos que vão ajudar nas infecções renais. Só que nesse caso aqui, como a gente falou da fisiologia renal e sistema excretor, a gente vai falar sobre os exames de urina, tudo bem? Vai falar um pouquinho de exame de sangue também, mas é muito mais sobre o exame de urina. Bora lá. O primeiro exame que eu coloquei no slide foi o clearance de creatinina, o clearance de creatinina. O primeiro tópico que eu botei do clearance de creatinina foi o seguinte: a taxa de filtração glomerular é a medida da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre reabsorção ou secreção tubular. Por isso, é comumente usada como medida padrão de avaliação da função renal. Para que eu explique esse tópico, eu tenho que explicar para vocês o seguinte: existem dois marcadores renais no sangue que nos ajudam a identificar problemas renais nos pacientes, independente se for uma doença renal crônica ou aguda, como eu falei no vídeo anterior. Dizem bem isso. O que acontece? Os dois marcadores que a gente usa para a função renal é a ureia e a creatinina. A ureia é um marcador renal, mas não é um marcador somente renal. Ele não é totalmente funcional para uma doença renal. Por quê? Na forma de ureia, na urina, é a excreta nitrogenada que a gente libera. A gente libera compostos nitrogenados na urina e a gente, como homem, libera ureia. Outros animais podem liberar amônia ou ácido úrico. Como a gente está voltado para a saúde, a gente vai se deter somente à ureia. Voltada à saúde, não, a gente é um curso de saúde, né? Então, enfim, vamos se deter à ureia. A ureia, ela é uma excreta nitrogenada liberada na urina. Porém, entre 40% a 70%, ela é reabsorvida pelo túbulo renal e mandada para a corrente sanguínea. Então, a ureia, ela é usada nas funções bioquímicas dentro do nosso organismo. Ela serve para algumas avaliações. Por que ela não é considerada um marcador totalmente renal? Porque, primeiro, ela é mandada de volta para o sangue, ela é reabsorvida entre 40% a 70% e o resto é excretado pela urina. Então, ali tem absorção. Outro ponto é que ela ajuda muito quando você quer descobrir se o paciente está desidratado. Muitos casos de pacientes desidratados, a ureia dá alterada, ela dá alta. E automaticamente a creatinina não vai dar alta, porque a creatinina não tem a ver com isso. Ela vai ter a ver com outro processo bioquímico que eu já vou explicar. Então, eu estou dizendo para vocês que a ureia serve como marcador renal, sim, só que ela não é um marcador renal fidedigno para dizer se o paciente realmente tem um problema renal. Porque entre 40% a 70% ela é reabsorvida para a corrente sanguínea através do túbulo renal e quando eu tenho caso de desidratação, eu também tenho a baixa da minha ureia. O marcador renal, que é mais importante para você descobrir se o paciente está com problemas renais, né, é a creatinina. Por que isso? A creatinina, ela está no músculo. O que acontece? Ela está em forma de creatina no músculo. Ela sofre catabolismo, ou seja, uma degradação daquela substância, e é transformada em creatinina. E aí, essa creatinina, ela é totalmente excretada pelos rins. E ela é enviada pela urina. Então, ela é excretada, ela não tem nada de reabsorção. Quando os meus glomérulos não conseguem filtrar, não fazer essa taxa de filtração glomerular
dessa creatinina, ou seja, ele não está filtrando, ele está reabsorvendo para a corrente sanguínea, eu tenho um problema renal. Por isso que ela é mais fiel em relação ao resultado. Claro que se em caso de distrofia muscular, também você vai ter aí uma alteração na creatinina, por justamente ela estar nos músculos. Mas, no geral, ela é um marcador renal. Então, por ela estar no músculo, ela ser liberada toda hora pelos rins e ela não ser reabsorvida, ela é um ótimo marcador renal. E esse exame, o clearance de creatinina, como eu botei ali, que a creatinina vai ser filtrada livremente por esses glomérulos e não vai sofrer reabsorção, eu consigo dizer quanto que eu estou excretando de creatinina e quanto eu estou reabsorvendo de creatinina para o sangue. Então, se eu estiver reabsorvendo muita creatinina no sangue, significa que eu estou com um problema renal, que o meu filtro não está filtrando, não está havendo filtração glomerular, e essa creatinina não está sendo excretada na sua maior parte, porque ela é excretada em sua maior parte. Fica muito pouco resíduo na corrente sanguínea. Tudo bem, gente? Outras informações importantes, se eu fosse pedir para explicar a importância da creatinina, da clearance de creatinina, era justamente a relação bioquímica que eu falei agora para vocês. E para terminar esse exame, eu preciso fazer algumas contas, que eu vou ter que saber o peso, a altura e, principalmente, o que eu faço nesse exame? Dosar a creatinina sérica, ou seja, a creatinina no soro, e a creatinina na urina. Coleta de urina 24 horas, gente. A clearance de creatinina é feita na urina 24 horas. Eliminar a primeira urina da manhã, colher a partir da segunda e terminar na manhã seguinte na primeira coleta de urina. É assim que é feita a coleta. E enviar para o laboratório. Aí vai medir o volume dessa urina, vai ter que saber o peso do paciente, a altura, vai ter que colher sangue desse paciente, mesmo sendo um exame de urina, porque eu preciso comparar a minha creatinina na urina e a minha creatinina no soro. Por agora é isso que eu vou cobrar para vocês, turma. Nas aulas de urinárias a gente vai falar exatamente como é que é dosado, como é feita a conta da clearance de creatinina. Tudo bem, gente? O próximo tópico, gente, é falando da coleta de urina. E não é só a coleta de urina para fazer urina 24 horas. Outro exame de urina que é muito importante para as doenças renais é o EAS. O EAS dispara alguns indícios dizendo se o paciente pode estar ou não com alguma doença renal. E a coleta da urina é muito importante. Você ter uma coleta de urina mal feita, né, sem seguir os padrões que o laboratório exige, sem exigir um controle de qualidade, a gente tem alguns problemas. Então, a urina, gente, deve ser. O EAS é um exame a fresco. O EAS significa elementos anormais da sedimentoscopia. Vocês estão no início do curso, então acredito que seja um pouco de novidade, apesar da gente já ter falado algumas coisas em sala de aula. Então, quando eu estou falando do EAS, eu não estou falando para saber qual é a bactéria igual na urinocultura. Eu não estou falando de cultura de urina, estou falando de um exame que a gente pode detectar várias situações ali, dosar analitos bioquímicos, vai ver o sedimento, tem o exame físico, tem várias situações. A primeira parte dele é uma coleta bem feita. Como é que eu tenho uma coleta bem feita? O ideal, gente, é fazer o exame de urina. O ideal no mundo perfeito, maravilhoso, se der para fazer. O ideal é fazer o exame a fresco, de 30 minutos até 2 horas. Se eu não puder fazer nesse tempo, eu tenho que manter a urina refrigerada, em torno de 8 a 12 graus, e colocar essa urina para fazer em até 12 horas. 12 horas. Isso é muito importante. Depois que eu faço essa coleta de urina, a primeira parte
do EAS é o exame físico. Eu vou falar um pouco do EAS aqui, mas vocês não estão na aula de urinários, a gente está na aula de fisiologia renal, então a gente está falando só alguns exames, a gente não vai aprofundar tudo, vocês vão ter uma matéria só disso. Mas assim, a parte do exame físico, a gente vê principalmente, não é só isso, tá? Principalmente cor e turbidez. A cor, gente, é para dizer a cor que tá a urina mesmo. Você vai olhar, ela tem uma variação de cor. A gente tem uma tabela para isso. Uma cor amarelo citrino, uma cor amarelo claro, se ela tá âmbar, se ela tá esverdeada, aí saber se ela é medicamentosa ou não, se o paciente toma alguma medicação. É só dizer a cor. Os alunos tendem a colocar a cor da urina e querer dizer qual é o diagnóstico através da cor da urina. Tá errado. Um laudo é feito com observações daquilo que você está pesquisando. Então, se naquele momento do laudo ele quer a cor, você só vai liberar a cor que está. A turbidez, gente, é o seguinte. Como a gente fala na aula de sangue, né? O sangue ele tem elementos figurados. A urina também ela tem elementos figurados da urina. Cada elemento figurado tem um peso. Uma bactéria tem peso, uma célula tem peso, tudo tem um peso, né? E aí, isso fica na densidade urinária, né? Quanto mais pesado fica, ela tem uma densidade, né? Aumenta o peso dela. E na urina você consegue ver quando a urina tem nada ou se a urina está densa, com algumas informações. Se ela estiver densa, ela vai estar com esses elementos figurados. Nadando mesmo, pairando sobre a amostra, chega no final ela desce tudo e fica no sedimento. No exame de urina, a gente coloca a urina para rodar na centrífuga e aí isso permite que esse sedimento desça logo e a gente vai ler esse sedimento. A turbidez nada mais é você dizer se a urina está límpida, se está turva ou está ligeiramente turva. Quando eu pego um tubo de hemólise e olho, eu consigo ver se atrás eu consigo enxergar o que está atrás ou aquele tubo está realmente bem límpido. Então, é isso que é a turbidez no exame de urina. Eu botei um pouquinho falando da densidade, aonde que a densidade se encontra, né, para falar sobre a turbidez, né? Eu vou ler cada tópico que a gente botou para vocês acompanharem aí no slide que eu mandei para vocês. A gravidade específica da urina ou densidade é um indicador muito útil na habilidade de concentração urinária renal. É definida como relação entre a massa em volume líquido e a massa do mesmo volume da água destilada. A densidade da água é 1000. A urina nunca vai estar com a densidade 1000, tá? Falando um pouco da densidade é justamente isso. Então, o teste de urina ele tem uma fita. Essa fita a gente fala que é a parte do exame químico. Tem urodensímetros para medir a densidade, mas aquela fita ela consegue. Então a densidade da urina naquela fita vai de 1000 a 1030. 1000 é como se ela fosse negativa, não pode dar. Vai de 1005 até 1030. A densidade é um teste muito útil para ajudar para saber como é que está a hidratação corporal e o consumo dos fluidos. Ela é capaz de dizer como é que seu rim está diluindo essa urina, né? Se o rim tem que filtrar, então se ele não está filtrando, essa densidade aumenta. Ela é muito importante para todos esses processos. Agora, não vou aprofundar nisso porque vocês não estão nessa fase do curso, mas é só para a gente entender a importância da densidade. O exame químico, que foi o próximo tópico que eu botei, foi falando das tiras reagentes. As tiras reagentes, ela é um potinho com fitas, como eu falei, que vai variar da cor conforme as alterações. A gente vai ter a chance de ver isso na urinálise. Dentre o exame químico, a gente pode definir pH. Lembra do pH que eu falei para vocês? Aquela fitinha? Quanto menor tá esse pH, né, mais ácido ele é, né? Na urina a gente vai dosar um pH de 5 a 9. É isso que permite a fita de urina. A gente no exame químico pode ver glicose, para saber como é que está a diabetes. Cetona também é um indicador, cetonúria, quando você está com aumento de cetona também pode ser diabetes mellitus, porém, também se o paciente tiver muito tempo em jejum pode dar cetonúria. E o que eu queria muito falar com vocês era sobre as proteínas.
Gente, os rins, nesse ponto do curso é importante vocês saberem sobre as proteínas em relação aos rins, por quê? As proteínas, gente, elas são muito importantes no processo renal, né, nos rins, porque ela reabsorve proteínas. Ela filtra proteínas e reabsorve. Como é que é esse processo? A ideia do rim em relação à proteína é realmente conservar essas proteínas. Por quê? As proteínas, elas servem... às vezes dá uma travada que eu tô gravando no celular, aí começa a aparecer mensagem, inclusive de aluno. E aí eu paro que eu não consigo pensar e ler ao mesmo tempo e não devia estar lendo. Mas tá aparecendo ali, mas enfim. É só para ser uma aula bem ao vivo mesmo, porque é muito ruim falar sozinho, gente. Muito triste. Bora lá. Que a função dos rins? Né? Ele precisa conservar essas proteínas. A gente em sala de aula já conversou diversas vezes a importância das proteínas nos processos metabólicos e estruturalmente. Então, as proteínas podem... De novo a mensagem, eu tenho que silenciar isso aqui. Não vai ter repetindo essa parte, bora lá. Os rins, eles precisam conservar as proteínas porque as proteínas estão nos nossos processos metabólicos. Então, assim, por exemplo, quando eu falei para vocês em sala de aula que a estrutura de um anticorpo é formada por uma proteína, significa que essa proteína não precisa ser eliminada, né? Porque ela forma a estrutura de um anticorpo. Eu tenho as proteínas que a gente já falou em sala de aula, as proteínas transmembranas, né? Que elas ajudam no processo de facilitação para a entrada de substância. Então, é outro processo de proteína que eu preciso que ela esteja dentro dos processos bioquímicos, dos meus processos metabólicos. Então, o corpo não pode ficar desperdiçando proteína por aí. Então, os rins têm a chance de filtrar para absorver e para excretar, né? Ela reabsorve o que é necessário e excreta. No processo das proteínas, os glomérulos, né? Eles têm a função, né? De parar, né? E de conseguir segurar as proteínas maiores que estão passando ali no sistema renal. As proteínas menores, o túbulo renal, ela já reabsorve essas proteínas e manda para a corrente sanguínea. Assim, eu posso o quê? Conservar as proteínas dentro do meu sistema bioquímico, dentro do meu sistema metabólico. Então, eu não posso ficar excretando proteína o tempo todo pela urina. Então, quando eu tenho algum problema nos meus glomérulos ou nos túbulos renais, eu tenho um problema renal. Então, se eu tenho muita proteinúria, ou seja, o aumento de proteína na urina, eu tenho alguma doença renal. Estou falando referente a alguma doença renal. Da parte bioquímica do exame químico, eu quero que vocês se atenham à proteína nesse momento. Tudo bem, gente? A terceira etapa, né, do exame de urina, do EAS, é a avaliação do sedimento urinário. Aquele sedimento que eu falei, né, que fica a maior parte da densidade no fundo do tubo, que vai ser forçado a ser feito isso mais rápido por conta da centrífuga. A avaliação microscópica do sedimento, gente, ela é muito importante porque você pode encontrar as bactérias, que vai ser outra situação. Sangue é um processo de força que está havendo nos rins, pode ser um problema renal também. E aparece muitos cilindros na urina quando a pessoa tem algum problema renal. Então, eu escrevi um pouquinho dos cilindros, que é a parte do sedimento que nos importa um pouco. Pode aparecer sangue na urina quando tem problema renal e sangue na urina vai aparecer as hemácias no sedimento. Você vai poder contar essas hemácias por campo. Inclusive, pode parecer uma hematúria maciça, ou seja, que o campo celular vai estar tão repleto, o campo microscópico vai estar tão repleto de hemácias que só vai dar para ver isso. A gente vai ter que liberar como leitura prejudicada pelas hemácias, né? Por hematúria maciça, que a gente chama. Eu botei como se formam os cilindros aqui. Ó, os cilindros se formam-se nos túbulos renais a partir de microproteínas secretadas pelas células epiteliais tubulares. Essas proteínas se condensam,
formando os cilindros hialinos. Os cilindros hialinos podem adquirir debris e se tornarem cilindros granulares. Cilindro hialino, quando aparece bem pouquinho, né, raros, ele não é uma questão de doença renal. Ele vai ficando mais velho e vai se transformando em cilindro granular. Se a sua urina, né, tiver muito tempo conservando esses cristais e não estão conseguindo filtrar, e esses cilindros não estiverem conseguindo concentrar, e aí você vai ter um cilindro hemático, vai ter outros tipos de cilindruras. Na aula de urinálise, a gente especifica exatamente a função de cada cilindro. Como eu falei, se vocês quiserem adiantar a matéria, vocês podem olhar os vídeos de urinálise no canal, que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Mas agora, nessa fase do curso, eu quero que vocês entendam como funciona a clearência de creatinina, a função da creatinina no organismo, a ureia, a importância disso, falar como se faz a clearência de creatinina e quais os índices que aparecem com alteração em relação a uma doença renal no EAS. E agora eu queria que vocês gravassem os cilindros, independente qual for, a questão da proteinúria, que eu expliquei bem no vídeo, e a cilindrúria. Então, assim, por enquanto eu quero que vocês absorvam isso nessa altura do curso. Eu queria só voltar, gente, um pouquinho em relação à ureia e à creatinina, que é o mais importante nesse momento do curso. Não que as outras coisas não sejam, mas nesse momento do curso eu quero que vocês foquem nisso. Quando o paciente ele é renal e renal crônico que já está no uso de diálise, vocês vão ver que quando o paciente faz a diálise num dia, a ureia dele vai baixar rapidinho. Ele consegue reestruturar o processo da ureia para excretar e mandar para a corrente sanguínea, ela baixa bem mais rápido. A creatinina não, é um processo bioquímico mais demorado. Então pode acontecer de um paciente renal também estar com a ureia mais baixa e a creatinina mais alta, se ele tiver feito diálise no dia anterior e você for fazer o exame no dia seguinte. É bom ficar atento a isso no dia a dia de laboratório para não se desesperar, achando que a ureia e creatinina sempre tem que estar em casal ali. Uma ureia e uma creatinina tende a ser as duas altas em problema renal, mas existem essas situações que quando o paciente faz diálise, a ureia tende a descer primeiro do que a creatinina demora mais um pouco. Outra situação é que a ureia pode estar alta e a creatinina baixa e não ser um caso específico de doença renal. O paciente pode estar desidratado, a ureia aumentou e essa creatinina está no valor normal ou bem pouquinho acima do valor de referência, nada muito assustador ou gigante. Tá bom, gente? Eu vou passar exercícios sobre esses 2 vídeos. Qualquer dúvida, coloquem na plataforma, escrevam aí embaixo do vídeo, perguntem. Daqui a pouco essa questão de pandemia vai acabar, o coronavírus vai acabar. A gente vai voltar a ter nossas aulas presenciais e práticas, tá bom? É só um período difícil, mas a gente vai passar por isso juntos e não vamos atrasar o curso por conta disso. Tchauzinho, gente.